Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Eu quero saudar a assessoria da Federação dos Comerciários, que conseguiu já editar o material do 1º de maio, né, que aconteceu ontem, e colocar no ar. Então isso é uma mostra de agilidade e também documenta aqui um momento muito importante para os trabalhadores brasileiros, que são os atos do 1º de maio. Nós hoje vamos falar, evidentemente, dos 1º de maio, no Brasil inteiro. Houve muitos atos, assim, de forma muito variada, com conteúdo muito variado, embora o conteúdo bastante convergente. Também da indicação do novo ministro, do Brizola Neto, Leonel Brizola Neto, para a pasta do Trabalho e Emprego, e das ações que os sindicatos vêm fazendo em suas bases. Um outro enfoque que nós vamos dar é a reunião que haverá quinta, portanto, amanhã cedo em Brasília. O Gilberto Carvalho, ministro que vocês viram aqui no vídeo, ele, no 1º de maio, unitário, ele anunciou que a Dilma receberia as centrais sindicais na quinta-feira para tratar de uma reivindicação importantíssima, que está me dizendo aqui o Miguel que será às 15h30, aposto o ministro será de manhã, na quinta-feira, e à tarde será a reunião com a Dilma. Ela vai tratar de uma reivindicação importante, que é, que é o fim, né, do imposto de renda sobre a PLR, participação no lucro ou resultados. Não é justo que o sócio da empresa, o acionista da empresa, ao ter acesso aos rendimentos, na distribuição de rendimentos, não paga imposto e o trabalhador paga imposto de renda. São dois pesos, duas medidas, e isso não é justo. Portanto, o movimento sindical está levando esse pleito para a Dilma amanhã, e eu acredito que a gente vai ter resultados positivos. Bom, por que nós vamos conversar aqui hoje sobre esses assuntos todos do movimento sindical? Zé Pereira dos Santos, presidente dos sindicatos metalúrgicos da região, a quem eu quero aqui saudar e parabenizar pela camisa bonita, que tá vestindo aqui, a camisa azul, a escolha foi boa. Olha aí, parabéns, Pereira. O Miguel Torres, presidente ele preside os sindicatos metalúrgicos de Guarulhos região. Miguel Torres, presidente dos sindicatos metalúrgicos São Paulo e Mogi das Cruzes, obrigado, Miguel, e presidente da CNTM também, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos ligados à Força Sindical. Está conosco também o Cláudio Batista da Silva Júnior, que é o secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos Taubaté Região, a quem eu agradeço por ter vindo do Vale, né, ter subido, atravessado aí algumas centenas de quilômetros para estar aqui no nosso programa. Obrigado, então, ao Cláudio, e mandando um abraço ao Isaac do Carmo, que é o presidente do sindicato, que não pôde vir em razão de compromissos já assumidos. Eu quero começar pelo Miguel e ouvir do presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo e também da CNTM, que avaliação ele faz do 1º de maio, não só do 1º de maio, de cujo palanque você participou, Miguel, dos 1º de maio de um modo geral. Boa noite a todos, ao Pereira, ao Cláudio, a você, Franzin, com satisfação que estamos aqui. Uma avaliação rápida dos 1º de maio, acho que foi muito bom esse ano, acho que ampliou o número de manifestações e comemorações no Brasil, isso foi importante. Nós tivemos notícias de lugares que nunca tinham feito e conseguiram um número expressivo de trabalhadores e trabalhadoras, isso mostra o trabalhador participando cada vez mais. Tivemos no Brasil todo, a Força Sindical teve pelo menos em 25 capitais, 1º de maio expressivos. Então isso foi muito importante, além das grandes cidades também que nós participamos. Aqui em São Paulo, foi, além do que nós fizemos junto com as centrais sindicais, teve também os 1º de maio da CUT também foram excelentes. Então acho que aumentou a participação do trabalhador nas comemorações, mesmo com um tempo prevendo chuva, mesmo no meio de um feriado ou no fim de um feriado prolongado, do dia ponte, mas eu acho que foi muito importante a participação dos trabalhadores. Acho que teve êxito, tivemos informes importantes no 1º de maio, o ministro Gilberto Carvalho trouxe essa questão da presidenta, está chamando as centrais sindicais amanhã, para estar falando sobre a isenção do imposto de renda nas PLRs e abonos. Perfeito. Isso é uma agenda que o movimento sindical já tinha, e principalmente da área da indústria, que é muito forte, indústria e os bancários muito forte nisso. Então, acho que foi uma grande notícia, isso é bom para a gente, além da presença também do nosso novo ministro do Trabalho e Emprego, do Brizola Neto. Perfeito. Pereira, há duas paisagens, digamos assim, muito nítidas e diferentes do 1º de maio. O 1º de maio no Brasil
em cima de uma pauta construtiva, dentro de uma conjuntura de crescimento, com perspectivas boas. E o 1º de maio na Europa, o pau quebrando, né? Muito desemprego, o povo indo às ruas, Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e outros países. E também nos Estados Unidos, que o 1º de maio, você sabe, lá é comemorado em setembro. Né? Desculpa, o Dia do Trabalho é comemorado em setembro e não no 1º de maio. E também houve manifestações em Nova York, em várias cidades americanas, a população foi à rua, né? Aí expor seus pontos de vista e levantar suas bandeiras. Quer dizer, é uma conjuntura brasileira, pode não ser a ideal, mas está bem melhor, né? Boa noite, João. Boa noite, Miguel. Boa noite ao Cláudio. Boa noite a todos os telespectadores, principalmente lá em Guarulhos, que agora estamos ao vivo lá em Guarulhos. Né? Eu vim com essa camisa em homenagem a você, que é santista como eu, então a maioria como é santista, né? Respeito aos corintianos e tal, mas já que o Corinthians não consegue chegar lá, o Santos leva essa homenagem aos corintianos também. Perfeito. João, você colocou muito bem, e eu acho que o Miguel acabou de colocar aqui a questão dos 1º de maio aqui do Brasil. Você colocou a questão em relação ao mundo. Nós já passamos por isso, né? Hoje eles estão sofrendo aquilo que nós já sofremos. Na verdade, eles estão muito na frente de nós, passaram por um processo que nós hoje estamos passando de crescimento, desenvolvimento, e hoje estão em decadência. Mas, graças a Deus, o Brasil está aí em crescimento. Eu acho que isso ajuda, faz com que o trabalhador também tenha mais ânimo de participar. Agora, é preciso que os trabalhadores fiquem atentos com tudo que está acontecendo, principalmente com a desindustrialização no Brasil. Perfeito. Porque se a gente não levar isso, levar ao conhecimento dos trabalhadores, essa questão da desindustrialização, quem está dentro da fábrica trabalhando está achando que está tudo bem. E aí ele sai dali, ganha o seu salário e vai no mercado e compra um produto importado. Em vez de estar gerando emprego aqui, está gerando emprego lá fora. Então nós temos que ter esse cuidado. Hoje está levando esse discurso, acho que nós fizemos em Guarulhos 3 dias de 1º de maio, fizemos dia 28, 29 e 30. Perfeito. 28 e 29 foi junto com a prefeitura, em 2 bairros distantes do... Quais bairros foram? Foi Taboão e Pimentas. Quer dizer, 2 bairros com grande concentração distante popular. um do outro, né? Que Guarulhos é uma extensão muito grande. E na segunda-feira, dia 30, fizemos no Clube de Campos Metalúrgicos de Guarulhos, comemorando os 49 anos do sindicato e também o 1º de maio. Perfeito. E essa bandeira de discussão que está sendo feita, travada hoje, e que o mundo lá fora está hoje brigando pela questão do emprego, no nosso caso aqui no Brasil já não é tanta questão do emprego, o cara quer mais emprego e quer manter os empregos que está aí, mas é mais a questão da desindustrialização, que é muito preocupante. Eles lá estão com questão de desemprego, então a realidade deles hoje é outra, muito maior, né? Porque era pleno emprego, tinha uma vida totalmente diferente, uma vida passiva, que hoje eles têm que ir para a rua brigar por causa de salário, por causa de emprego, como nós já fizemos no passado. E no Brasil nós não terminamos ainda, né? Nós estamos ainda na luta para poder conquistar aquilo que eles já tiveram e que perderam, mas nós ainda não chegamos lá ainda. Porque não é só a questão do emprego que o Pereira citou aqui. Na Itália, né, depois do furacão Berlusconi, e em Portugal, os governos estão investindo na flexibilização trabalhista. Então os trabalhadores estão tirando direitos. Estão indo para a rua. Estão tirando direitos. O Portugal, os trabalhadores da indústria estão voltando para a lavoura. Né? Você viu? Voltando para a agricultura. Então, você vê, a crise é tão grande que as pessoas que eram urbanas estão voltando de novo a ser rural. Né? E, enquanto isso é uma preocupação muito grande, porque não é só o problema deles lá. Porque qual o problema que pode vir para nós também? Hoje nós estamos num mundo globalizado. Então, nós temos que ter toda essa preocupação. Por isso que a nossa preocupação é a questão da desindustrialização e a questão de aumentar o poder aquisitivo do trabalhador, com essa reunião que vai ter amanhã com a Dilma, que vai tirar o imposto de renda, que olha, sinceramente, eu acho que imposto de renda não deveria ter em salário, em nada, porque salário não é renda. Perfeito. Ainda mais participação de lucro resultado, que é a PLR, que é uma luta do trabalhador. É ele que vai lá e conquista isso, e depois vem o governo e tira uma parcela. Perfeito, Pereira. Nós registramos aqui a presença do Cláudio Batista da Silva Júnior, secretário-geral dos Sindicatos Metalúrgicos de Taubaté e região. Ô Cláudio, eu estava dizendo na abertura do programa que o 1º de maio ele tem muitas formas e também um conteúdo muito variado, embora o conteúdo sempre convergente. Se você tirar as rebarbas, você vai ver que sempre convergem as bandeiras do 1º de maio. Eu tomei conhecimento de que em Taubaté vocês colocaram a questão da saúde no centro do 1º de maio. Eu achei muito interessante porque não é um tema, digamos assim, tradicionalmente do 1º de maio. Eu queria saber como é que foi o 1º de maio lá na base de vocês em Taubaté
e por que vocês introduziram o tema da saúde no Dia do Trabalho? Boa noite, João. Boa noite, meus amigos Miguel, Pereira. O Isaac manda a saudação para todos vocês. Já esteve aqui na última vez junto com vocês novamente. Infelizmente não deu para estar, a gente vai representar da melhor maneira possível. Esse ano nós colocamos o tema da saúde, a gente sempre procura colocar um tema relevante, porque o nosso sindicato ele procura ocupar um espaço no Vale do Paraíba, não só para defender o direito dos trabalhadores, mas defender o direito da população do Vale do Paraíba, que é uma região, tradicionalmente, ela é muito presa, é uma região reprimida, é uma região que os políticos lá têm uma visão diferenciada, né, e nós não temos muito espaço. Então a gente procura ocupar o espaço que os governos não ocupam. E a saúde no Brasil como um todo, ela é um caos, né? Qualquer lugar que a gente falar de saúde, você sabe que você vai estar defendendo o interesse da população. E ainda mais hoje, que você vê essa disputa da saúde pública com a saúde privada, virou assim muito mercantilismo na questão da saúde. E nós colocamos esse tema em foco porque ali na região do Vale do Paraíba nós tínhamos um hospital que ele era um hospital municipal na cidade. Certo. E hoje era em Taubaté? Onde que era o hospital? É em Taubaté. Certo. E infelizmente ou felizmente, depende da visão que você olha, ele se tornou um hospital regional. Só que ele foi construído com o direito do munícipe de Taubaté. Tá. E hoje os nossos munícipes, infelizmente, eles têm que pegar suas mulheres para ter o filho nas cidades vizinhas. Puxa vida. Você imagine a situação que nós vivemos. Então, os novos taubatianos que nascem, na verdade, eles são pindenses. Eles nascem no hospital de Pindamonhangaba. Porque lá nós não temos essa questão. E nós fizemos um levantamento ultimamente, mais de 70% dos partos das mulheres de Taubaté são feitos em Pindamonhangaba. Tá. E os hospitais têm poucos leitos para os munícipes da cidade. É lógico que nós não defendemos aqui que nós queremos um hospital. Nós queremos muito mais que isso. Nós queremos saúde de qualidade. Claro. Nós queremos zelar pelo bem-estar da população. Queremos que tenha uma infraestrutura adequada para que a gente não precise tratar da doença. Nós queremos falar da saúde. Perfeito. Nós queremos a prevenção. Nós não queremos atacar. Mas, infelizmente, o que a gente vive ali naquela região é um pouco disso. E esse tema foi muito bem pensado, muito bem discutido com a população, né? O 1º de maio é um dia importante para o conjunto trabalhador, para toda a sociedade, e teve um fato importante que foi feito nesse 1º de maio para o conjunto dos trabalhadores, que às vezes a gente não vê com os olhares que nós deveríamos ver, que foi a questão do pronunciamento da presidenta Dilma no dia anterior, onde ela levantou aquela questão dos juros, da redução da taxa de juros. Nós vamos voltar a falar sobre isso, porque é um dos assuntos que eu quero colocar aqui na mesa para a gente debater e fazer aqui observações. Miguel, mas antes de falar da questão dos juros, eu queria que você me dissesse o que a Força Sindical, como é que a Força Sindical viu a indicação do ministro Brizola Neto, que expectativa que vocês têm e mais, porque vai à posse, aquele momento festivo, oba-oba, mas depois a vida real segue adiante. Se a Força tem um conjunto de propostas, de reivindicações para levar para o Ministério funcionar. Porque nós que lidamos com o mundo do trabalho já há muitos anos, o movimento sindical, o Ministério do Trabalho, tudo isso são linhas que se cruzam. O fato concreto é que o Ministério do Trabalho está literalmente esvaziado. Verdade. Outro dia, conversando com o Antônio Rogério Magri, que foi ministro no governo Collor, ele disse, hoje nós temos menos fiscais do que em 92. Portanto, a máquina foi esvaziada. Que proposta tem a Força Sindical e o que vocês esperam do ministro? Não, nós apoiamos a indicação do ministro, do Brizola Neto, conhecemos eles há algum tempo, sabemos da sua capacidade, mas também já estamos conversando com ele de propostas para levar ao Ministério do Trabalho. Essa questão de esvaziamento é real. Qualquer lugar do Brasil que você vai hoje precisar das DRTs, das superintendências, que é hoje o nome que se dá para as antigas delegacias, não tem estrutura, nem papel, às vezes, tem alguns que nem papel para imprimir, não tem impressora. Aqui em São Paulo mesmo, nós fizemos doações, há 2, 3 anos atrás, de impressoras, de papel, porque não tinha. Então,
está tendo um sucateamento. Isso é muito perigoso para o trabalhador. Então não está tendo a fiscalização que deve. Ainda São Paulo é um grande centro, você ainda consegue, os sindicatos são mais atuantes, tem mais força, mas a nível de Brasil é preocupante. Então nós levamos essa preocupação também ao novo ministro, nós temos que pensar em como fazer isso, e também não depende só do Ministério, nós temos que organizar os sindicatos a pressionarem, a reivindicarem que se fortaleça o Ministério do Trabalho para ajudar os trabalhadores, não só na área de fiscalização, mas na área de ampliar a questão da saúde, ter uma fiscalização na área de saúde e segurança, que está aumentando muito os acidentes de trabalho, nós precisamos melhorar isso. Hoje a Fundacentro não existe, do ponto de vista de ação, ela é um grande órgão que nós temos parado ali sem uma ação específica comandada pelo Ministério do Trabalho. Falta política. Falta política. Então, eu acho que nós vamos ter esse debate importante. A nossa proposta como Confederação dos Metalúrgicos já está chamando uma reunião das confederações, ampliadas para as federações, isso, lógico, as centrais querendo participar também, para a gente estar discutindo o que nós queremos, o que nós precisamos que seja o Ministério do Trabalho. Uma outra questão que nós achamos importante, e também levamos essa preocupação ao novo ministro, é o Conselho de Relações do Trabalho. Nós achamos que aquele conselho tem que funcionar, ele tem que ter regras de funcionamento para cuidar da formação de novos sindicatos. É impossível, nós vivemos hoje do jeito que está. Muitos sindicatos, divisão de base, coisas que não estão avançando e não está melhorando a condição dos trabalhadores. Esse conselho, ele é dividido entre as centrais sindicais, tem a sua representação, então nós achamos que temos que fortalecer e fazer esse conselho realmente a fazer uma política séria nessa questão. Perfeito. Pereira, eu vejo que você fala muito em qualificação profissional, em formação de mão de obra, e de fato o Brasil perdeu muito tempo nessa parte, não investiu, não teve políticas. A Dilma lançou o Pronatec no ano passado e ainda lançou de forma errada, não chamou nem as centrais sindicais, nem o movimento sindical lá para o dia do lançamento, quer dizer, foi uma coisa gestada lá pela burocracia estatal sem a participação efetiva do movimento sindical. Você acha que o Ministério do Trabalho pode ajudar a implementar cursos, a implementar a iniciativa nessa área de qualificação, ou o Ministério não terá mais condições de fazer isso? Não, eu acho que tem, eu acho que precisa ter aí o bom senso. Você falou da questão da fiscalização, só voltando um pouquinho, hoje o Brizola Neto está assumindo amanhã, e o PDT também está com a Secretaria do Estado do Trabalho aqui em São Paulo. Eu acho que nós temos que sentarmos, aí Miguel, nós temos que sentar e discutir isso, porque a Secretaria do Estado também tinha fiscalização do trabalho e funcionava muito bem. Eu lembro em Guarulhos, na época, a gente foi feito várias interdições de máquinas, né, que mutilavam as pessoas pela Secretaria do Estado. Isso também acabou. Então, acho que agora a gente precisa rever tudo isso e voltar a discutir isso. A questão da formação profissional, no governo Lula, em 2006, quando eu representava a Força Sindical na Comissão de Educação, eu propus para o ministro da Educação, o Haddad, que hoje passou para ser candidato a prefeito de São Paulo, que ele fizesse uma união do Sistema S, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, e procurasse fazer uma formação profissional no país. Quer dizer, ou fizesse uma preparação do jovem para o mercado de trabalho. Quer dizer, juntar quem tem a experiência com quem tem a responsabilidade. Quem tem a responsabilidade, porque você pega o Sistema S, tem uma estrutura no país inteiro. Hoje eu faço parte do Conselho Nacional do Senai, então eu vejo que tem uma estrutura no país inteiro. Se você pegar os recursos do FAT, né, os recursos do Ministério da Educação, e você juntar esse trabalho, fizer um conjunto desse trabalho, você pode estar dando formação profissional de graça, de qualidade. Ou então que o Ministério do Trabalho preparasse o jovem para o mercado de trabalho. Porque o jovem termina o ensino médio, é uma exigência da empresa hoje, tem ensino médio, mas não está preparado para o mercado de trabalho. O ensino médio não prepara ninguém para o mercado de trabalho hoje. Porque não tem noção nenhuma de trabalho. Então eu propus para o ministro do Trabalho que fizesse na grade curricular, que mudasse isso e tivesse na escola do ensino fundamental para o ensino médio, as pessoas já são preparadas para o mercado de trabalho. Ou com aulas com um gerente de produção, com um engenheiro de produção, com pessoas que pudessem levar para esses jovens a luz do que é o mercado de trabalho. Porque a maioria da juventude, nós temos o psico profissional em Guarulhos, foi criado em 2002, que nós cuidamos de desempregados, e a maioria do jovem que passa por lá, ele não sabe sentar para preencher um currículo,
ele não sabe se comportar numa entrevista, e muitas vezes coisas pequenas ele não consegue fazer porque não foi dado para ele essa noção. Perfeito. Né? Então, eu acho que a formação profissional hoje é uma carência muito grande para o jovem estar no mercado de trabalho. Nós estamos importando mão de obra, né? Com as dificuldades lá fora, o mundo em crise lá fora, nós estamos trazendo aviões fretados para o Brasil de mão de obra qualificada, mas esse mundo lá fora pode melhorar novamente, esse povo vai voltar para o país deles. E como é que fica o Brasil sem formação profissional? Se naquela época de 2006 tivesse feito isso, hoje nós estaríamos com mão de obra qualificada no Brasil, não precisava estar trazendo de fora. E o jovem estaria tendo a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Então, acho que isso ainda é tempo de fazer, e no Ministério do Trabalho a gente podemos trabalhar isso agora. Eu gosto muito do Brizola, eu acho que com ele dá para a gente discutir bem isso. Tem a participação do Ministério do Trabalho no Conselho do Sistema S, que tem cadeira, mas não participa. Então, eu acho que o Ministério da Educação não vai nas reuniões do Sistema S, nunca foi. Então, acho que é preciso que o governo também tenha a sua responsabilidade e procure fazer esse papel de trazer o conjunto do Sistema S para dentro do governo para poder trabalhar isso. Porque estão fechando escolas, o Estado está fechando escolas do ensino médio e o Sistema S está fechando várias escolas. Então, por que não pega, aproveita essas oportunidades que tem, com o know-how que tem e fazer uma qualificação profissional de graça e de qualidade no país, né? Perfeito. Olha, eu queria registrar que eu peguei a Folha de São Paulo de manhã e na primeira página havia lá a introdução de um artigo da Eliana Catanhede, que é minha colega jornalista, e ela chamava o ministro novo de ministrinho, que é evidentemente depreciativo, e dizia que no blog do Brizola Neto ele xinga a imprensa e os adversários do governo. Eu quero dizer que eu acesso quase que diariamente o blog do Brizola Neto, o Tijolaço, nunca vi ele xingando ninguém. Então, provavelmente o dia que ele xingou, se é que xingou, eu não li, ou nós estamos, eu e a Eliana Catanhede, lendo blogs diferentes. E não se dirige ao ministro de Estado chamando de ministrinho, espera o homem assumir, vamos ver o que ele tem a dizer, não é verdade? E aí sim, se ele for um mau ministro, bate como a imprensa tem o direito de bater. Eu queria também registrar que eu estive na segunda-feira com o Marcos Afonso, que é o diretor de comunicação da UGT, meu amigo, e o Marcos Afonso fez uma proposta de pauta aqui para o programa sobre o sindicalismo internacional, até para a gente colocar aqui para os telespectadores de São Paulo, de Guarulhos, onde nós passamos ao vivo, São José do Rio Preto, São José dos Campos e outra cidade onde passa a Câmara Aberta Sindical, como é que está o movimento sindical internacional, como é que as organizações de trabalhadores estão enfrentando a crise econômica e o ataque aos direitos trabalhistas promovidos por governos conservadores. Mas eu quero voltar a falar com o Cláudio Batista da Silva Júnior, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região. Ô Cláudio, eu acho que o movimento sindical caiu no conto do vigário faz uns 20 anos, que foi quando o movimento sindical, em vez de abraçar o SUS, caiu na esparrela dos planos de saúde. O que aconteceu com os planos de saúde? Quem pode pagar acima de 500, 600 reais, acaba tendo um plano razoável e bom. Quem tem que pagar 70, 80 reais, é impossível, humanamente impossível, porque os equipamentos são caros, o médico não trabalha de graça, a estrutura hospitalar é cara, você tem um plano de saúde por 70 reais. Então, eu queria saber se vocês lá no 1º de maio da CUT, em Taubaté, colocaram a defesa do SUS, porque isso é um assunto importante. Você falou do hospital, que as mulheres estão dando à luz fora da cidade, mas foi colocada a importância de reforçar o SUS? Exatamente, né? É uma bandeira de luta nossa, né? O Sistema Único de Saúde, ele tem que funcionar. Afinal de contas, todo cidadão contribui muito para que esse sistema funcione. E hoje a gente tem uma apropriação indevida dos próprios planos de saúde, porque na verdade os planos de saúde, eles, na hora que depende dos exames complexos, eles vão e recorrem ao SUS. Então, quer dizer, na verdade nós pagamos 2 vezes. Porque você paga o plano de saúde privado, aí na hora que você precisa mesmo, ele não tem para te oferecer e leva você no SUS para ser atendido. E todo transplante é SUS, todo tratamento de câncer é SUS, todo tratamento de AIDS é SUS, para você ter uma ideia. Exatamente. Então, quer dizer, na verdade, você fala com propriedade, nós caímos no conto do vigário, porque você paga 2 vezes para ter um tratamento de alta complexidade. Tá. E lógico que nós defendemos o Sistema Único de Saúde, a gente evidenciou isso para a população, mostrou para a população que pode ser diferente nesse 1º de maio. Diga-se de passagem, o 1º de maio
muito bom, bem executado, a população aderiu, né? E lá nós temos tradicionalmente uma avenida que se fazem os eventos, repetir um jargão, nunca na história da Avenida do Povo em Taubaté teve tanta gente igual teve nesse 1º de maio. Foi surpreendente até para nós, porque nós estamos acostumados a fazer o 1º de maio, 15, 20 mil pessoas, nós tínhamos 40 mil pessoas, nós estamos vacilando uma cidade de 220 mil habitantes. Você ter 40 mil pessoas numa avenida para confraternizar, e onde nós tivemos a oportunidade de politizar a população, de informar realmente, conscientizar a população dos seus direitos, dos deveres, desse exercício de cidadania, da democracia, que a nossa democracia é muito jovem ainda, então tem a dificuldade, às vezes você acha que tem mais direito e menos dever, às vezes menos dever, menos direito. Isso é uma dificuldade para todos nós, eu acredito, mas o exercício da cidadania nesse 1º de maio, que nós podemos ver, e a participação da população de Taubaté foi fenomenal. Foi fenomenal. Miguel, eu queria falar da questão dos juros. Eu trabalho na agência sindical, que todo mundo que assistiu ao programa sabe, e lá nós fizemos um esforço nos boletins, nos materiais, de chamar a atenção, no bom sentido, do movimento sindical, para levar a questão do combate aos juros para o 1º de maio. E eu acredito que o nosso apelo, junto com as iniciativas do sindicato, das centrais sindicais, do governo, etc., a batalha dos juros verdadeiramente repercutiu no 1º de maio. E eu fiquei impressionado, no bom sentido, com a fala da Dilma, na véspera, enquadrando os bancos privados. Eu achei uma atitude, primeiro, acertada e, segundo, corajosa. Eu queria saber o que você pensa disso e que desdobramento podemos ter. Então, também apoiamos a medida da presidenta. Esse pronunciamento mostrou que ela tem a coragem para enfrentar o sistema bancário do Brasil, que ganha de todos os lados. Então, nós sabemos que foi um passo importante. Nós, do movimento sindical, as centrais sindicais, nas diversas reuniões que nós participamos, inclusive com ela ou só com os ministros da área econômica, nós estávamos sempre reivindicando esse enfrentamento. Reivindicamos tanto enfrentar o sistema bancário, como também os bancos estatais praticarem taxas menores. Então nós conseguimos essas duas coisas. Ela comprou essa briga, talvez até contra alguns interesses de algum elemento da sua equipe econômica, porque tinha uma resistência, e depois foi para a televisão e defendeu a política de baixar os juros. Então, eu acho que isso é importantíssimo nesse momento que o país passa. Não adianta combater a desindustrialização, não adianta combater a entrada de produtos importados se a gente mantém uma taxa de juros desse tamanho que é hoje, né? A maior do mundo ainda. Então, eu acho que ela está certa e nós estamos apoiando. Estamos apoiando e conte com a gente, presidenta. Perfeito. Eu queria mostrar aqui o Jornal dos Sindicatos Metalúrgicos Guarulhos Região para fazer um comentário que vai ao encontro do que disse o Cláudio. Que o Cláudio disse que lá na região de Taubaté, eles também procuram colocar as bandeiras cidadãs na ação sindical. E aqui tem as páginas espelhadas, que a gente chama em linguagem jornalística, né, as páginas abertas. A manchete: durante 15 anos corri risco de vida. Com a passarela isso acabou. Trabalhador da Modini comemora a fim do seu drama. Sindicato atua e amplia a melhoria no clube e nos bairros. Então tem uma passarela que o sindicato, depois de tanto pressionar, conseguiu, 2 passarelas por sinal. E aqui mostra a situação, aqui, rua de acesso a Camis é uma calamidade, barro, atoleiro, etc. E a gente não sabe para onde é que vai o dinheiro dos impostos. Pereira, eu queria saber o seguinte: o sindicato fez 49 anos, então está a caminho de meio século, né? É uma entidade que já tem uma experiência acumulada, importante. O sindicato é presente nas fábricas. Hoje mesmo me ligou o Célio, o diretor do sindicato, para dizer de um avanço que houve numa empresa chamada SEW, que nós avisamos aqui no programa anterior. Eu queria saber se você acha que essa ação cidadã será uma bandeira mais presente do conjunto do movimento sindical ou é uma coisa mais restrita a regiões, vamos supor, demanda local de Guarulhos, demanda local de Taubaté, ou você acha que isso tende a se expandir? Eu queria voltar aqui na questão até do que você colocou da presidente Dilma, para a gente entrar nesse assunto. A Dilma, acho que ela deveria aproveitar isso que está tendo agora, essa união das centrais sindicais em apoio a ela, e começar a fazer um trabalho realmente voltado aos interesses da população, da sociedade, dar continuidade àquilo que o Lula vinha fazendo, mas aprofundar isso, aprofundar as reformas, a reforma tributária, a reforma fiscal,
E aprofundar na questão da saúde também. Quando o Cláudio estava colocando aqui, eu acho que eu sou contra plano de saúde. Eu acho que a saúde tem que ser pública e de qualidade. E os médicos, a saúde, infelizmente no Brasil, a saúde virou negócio, virou uma especulação. Médicos ficando milionários, e outros se lutando para poder sobreviver. Então, uns crescem mais, outros... Então, está vendendo a vida das pessoas. Na verdade, é isso. Então, eu acho que se os médicos fossem todos públicos, ganhassem todos iguais, aí nós ia ter saúde de qualidade e o povo seria bem atendido. Então, quando você pega a página do jornal que você está mostrando aí, que a gente mostra, onde está localizada uma empresa multinacional, que é a Camis do Brasil, você vê a calamidade que é. Então, imagina como que é a saúde na periferia das cidades, e todas, não é Taubaté, é todas as cidades. Então, a saúde é uma calamidade pública. Então, você pega isso daí, que nós mostramos aí, estamos trabalhando, desde que eu assumi o sindicato, implantamos o sindicalismo cidadão, que é sair da porta da fábrica e ir para o bairro. Tentar ajudar as pessoas também no bairro onde ele mora. E isso, você começa a mostrar a situação de calamidade, onde está o trabalhador que sai de casa, vai trabalhar na indústria, dessa para onde ele passa, para poder chegar até o serviço. A indústria, muitas vezes, não traz uma pessoa de fora para poder levar até a indústria, leva para um hotel na cidade, leva para um hotel no centro de São Paulo, porque tem vergonha de mostrar o bairro onde a indústria está instalada. Então, tudo isso, nós temos que refazer no Brasil. E isso, todas as cidades vão ter que começar a fazer isso. Eu puxo mais Guarulhos, porque eu sou de lá, e Guarulhos é uma cidade rica, é a nona economia do país, mas com um povo pobre, um povo miserável mesmo. A periferia de Guarulhos, na verdade, quando você olha de cima, Guarulhos recebe o mundo hoje. O maior aeroporto internacional da América Latina está em Guarulhos. Você olha de cima, Guarulhos parece uma grande favela. Então, foi uma cidade que cresceu desordenadamente e não teve um plano diretor para a cidade, e todos os governos que passaram lá, em vez de pensar a cidade para o futuro, pensaram a cidade para 4 anos. Então, isso é que faz com que está essa calamidade hoje. O parque industrial não existe, as indústrias indo embora porque não tem condições de ficar num lugar, num bairro desse. Sem infraestrutura? Sem infraestrutura nenhuma. É uma cidade que as ruas são estreitas, não tem ponte não tem túneis, não tem trem, não tem metrô, não tem nada. Então, a passarela na Dutra que você mostrou aí, essa foi a segunda, a primeira que foi em frente à Yamaha e à NEC, o Miguel até participou lá conosco nessa luta, 25 anos lutando com os prefeitos anteriores para poder colocar a passarela, não conseguimos. Agora, nesse último prefeito, nós conseguimos colocar as 2 passarelas. Então, são prefeito que é metalúrgico, né? Foi metalúrgico. O Almeida, foi metalúrgico, trabalhando na Borlém, antiga, uma empresa hoje também multinacional, mas mudou de nome, a Islame, mas era Borlém na época. Então, esse foi preciso. Aí que eu falo, foi preciso um metalúrgico para ser presidente da República, para mostrar para a burguesia como se governa. Lá em Guarulhos, você precisa um metalúrgico para prefeito para poder começar a fazer as coisas que não fizeram há 450 anos. Então, eu acho que é preciso o povo começar a acordar. Também isso acontece muito porque os eleitores, em vez de eleger pessoas comprometidas com a classe operária, porque o rico não precisa de saúde, o rico não precisa de saneamento básico, porque ele vai morar no Morumbi, lá já está saneamento básico. Ele vai morar numa favela, lá tem saneamento básico. Quem mora na periferia é o pobre. Esse que precisa de saúde, precisa de saneamento básico, precisa de infraestrutura, precisa de transporte digno, precisa de segurança, precisa de saúde. E aí acaba esgotando os ricos. Perfeito. E aí o rico é que vai administrar a vida do pobre. Então, a culpa também não é só deles. Aí quando você fala dessa repórter que já está falando mal do ministro do Trabalho, esse jogo, ele existe há vários anos. A ditadura, quem sustentou a ditadura foi essa mídia ridícula que nós temos aí, que sempre jogou no papel deles. E agora já querem, porque não, quem é a indicação dos trabalhadores, os trabalhadores estão apoiando, é o ministrinho. Então, eu acho que esse tipo de coisa que o povo não tem que entrar nesse jogo. O povo tem que ir contra tudo isso e a favor daqueles que estão fazendo, como a Dilma está fazendo agora para o Brasil, em favor daqueles que estão fazendo e construindo o Brasil, e procurar votar em pessoas que identifiquem com a necessidade do povo. Perfeito. Eu quero registrar aqui, eu até fiquei de divulgar no programa anterior e acabei não divulgando, o Nelson Salazar Diogo, meu amigo, me pediu para divulgar o resultado da eleição no Sindicato dos Vigilantes de Ribeirão Preto. Foi a semana passada e lá deu chapa 1. Então, parabenizando lá a diretoria eleita e desejando
uma gestão produtiva e muita ação na base, porque os vigilantes precisam de sindicalismo atuante, porque tem muito bico de policial ainda por aí. Esses seguranças colete preto nas ruas, que eles não têm a carteira nacional de vigilante, portanto eles exercem a função ilegalmente, às vezes até utilizando uma arma que não é uma arma de boa procedência, então é preciso ter ação sindical presente e efetiva em todo o país, porque isso ajuda a segurança pública também, ajuda a todos nós. Mas o bico, João, não te cortando, mas o bico do policial hoje é porque o salário dele é muito pequeno. É uma coisa ridícula. Ele às vezes vai fazer bico para poder complementar a renda. Você viu que no Rio agora, para as Olimpíadas, vai ter policiais, acho que do país inteiro lá. Sabe quanto estão pagando para cada policial? Sim. R$200, para poder comer, viajar e dormir. Isso é um absurdo. Eu queria ganhar mais, eu queria estar mais bem preparado, mais bem remunerado lá no Rio de Janeiro para defender o que vai ser a Olimpíada, o mundo inteiro vai estar ali. Vai ganhar R$200 por dia para pagar a alimentação, pagar o hotel para dormir e pagar a passagem dele para ir para lá. Isso é um absurdo. Pô. Olha, nós temos uma reportagem, a gente vai chamar daqui a pouquinho, mas antes eu quero ouvir o Miguel, porque já tem aqui uma pergunta de um telespectador sobre fator previdenciário. Já teve alguém, um São Paulino, que criticou aqui o Pereira por estar com a camisa do Santos. Miguel, fator previdenciário, você acha que na reunião com a Dilma amanhã esse assunto vai ser colocado ou está fora da pauta? Ela, na verdade, ela nem falou qual era a pauta para a reunião de amanhã. Nós estamos, dentro daquilo que nós conversamos com o ministro Gilberto, colocando a questão do imposto de renda na PLR. Mas nós vamos levantar, sim, essa problemática aqui hoje, que é o fator previdenciário. Está bem encaminhado com as centrais sindicais a proposta 8595, né? Já passou nas comissões da Câmara dos Deputados, todas as comissões. Na semana passada, o companheiro Paulinho e os deputados ligados aos trabalhadores conseguiram a votação da urgência na matéria, então ela já pode entrar em pauta essa semana, ou no máximo a semana que vem, desde que haja um acordo dos líderes dos partidos. Nós vamos estar lá em Brasília amanhã, também conversando com as lideranças dos partidos, para que se coloque isso em votação. É um avanço, não é o que nós queríamos, que era simplesmente o fim do fator, mas com certeza vai ser um avanço e vai garantir mais direito aos trabalhadores que estão em vias de se aposentar. Perfeito. Temos uma reportagem, uma externa, feita no Sindicato Hoteleiro de São Paulo, com o Moacir, presidente da Contrato, da Confederação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, sobre as oficinas que eles fazem de qualificação dos dirigentes para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Vamos à matéria, depois retornamos com o Miguel Torres, do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, Cláudio Batista, dos Metalúrgicos de Taubaté, e José Pereira dos Santos, dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Hoje, a bancada metalúrgica. Vamos lá? Manifestação hoje, manifestação pacífica. O centro da palestra é a negociação coletiva enquanto instrumento fundamental da ação sindical. O objetivo é qualificar os dirigentes sindicais, aí no plano da Contrato, né, da Confederação de Turismo e Hospitalidade, para que possam melhor exercer a sua atividade sindical. Nós vivemos um mundo em transformação, um mundo globalizado, um mundo conectado. Então, cada vez mais a organização patronal se torna mais eficiente, ela deixa de ser local para ser mundial. Os patrões têm assessorias locais, assessorias internacionais, profissionais especializados em negociação, enquanto o mundo do trabalho necessita também de se qualificar, necessita também de se preparar, porque a composição de conflitos ela se dá essencialmente na mesa de negociação. Nosso objetivo da Contrato é qualificar o dirigente sindical para os desafios que nós estamos enfrentando no dia a dia, em especial agora para a Copa do Mundo, porque nós, os trabalhadores de turismo e hospitalidade, vamos receber os turistas que vêm, e para isso nós temos que estar com os nossos dirigentes sindicais adequadamente qualificados para reivindicar aos empresários um quinhão do que a Copa do Mundo vai nos trazer.
Vocês apontam aqui algumas reivindicações que são fundamentais. Você pode citar alguma delas e por quê? Nós temos a questão de salarial, a questão de condições de trabalho, certo? Cestas básicas, com a questão de saúde, enfim, providenciar a questão da regulamentação da taxa de serviço, certo? São questões que envolvem todas as categorias que nós já fizemos uma pauta e estamos discutindo essa pauta a nível nacional. Manifestação hoje, manifestação pacífica, obviamente. Bem, vimos a entrevista aí com o presidente da Contratu e com outro dirigente sindical, que lá estava dando curso. Eles simularam, até eu participei um período, eles simularam uma negociação coletiva, uma espécie de laboratório, que teatro chama laboratório, né? E achei muito bacana a forma como eles fizeram, porque propicia muito a participação ali dos dirigentes, achei muito dinâmico. Agora vamos falar um pouco com os telespectadores, já que aqui é o Câmara Aberta Sindical. Diz o Ricieri da Lapa, a promessa do governo de isentar do imposto de renda os ganhos com a participação no lucro sinaliza uma conquista maiúscula no restante dos itens da pauta sindicalista, aquela pauta unitária, né, Miguel? É uma conquista, se concretizar, é realmente uma conquista importante. Né? Importantíssimo. Tá. E Mário da Bela Vista, qual o balanço que os sindicalistas fazem da festa do 1º de maio em relação ao evento do ano passado? Como vocês avaliam a presença do novo ministro do Trabalho e também do secretário-ministro, na verdade, Gilberto de Carvalho, que também é metalúrgico, né? Também é metalúrgico de Curitiba, né? Não, foi bom, eu acho que melhorou muito. Nós tivemos ano passado o evento ali na Marquês de São Vicente, tivemos muita chuva, o local era menor, nós voltamos para essa Campos de Bagatelle, isso foi importante, deu mais conforto aos trabalhadores e trabalhadoras que participaram. Bosco de Ana Rosa pergunta, afinal o fator previdenciário vai acabar ou não? Estou cansado de trabalhar, o Miguel de certa forma já respondeu. Tem outras perguntas, deixa eu ver aqui. Oswaldo do Tremembé, a presidente Dilma mantém um bom relacionamento com sindicatos como o Lula, você acha que mantém, Cláudio? Ela não é a mesma política que o Lula faz. O Lula era muito mais próximo de nós, conhecia muito mais a nossa realidade. Nós estamos tendo alguma dificuldade, como disse o Miguel aqui, em relação a algumas medidas que são tomadas e às vezes, em alguns momentos, ela toma algumas medidas, nós estamos pegos de surpresa, sem conversar. Mesmo que as medidas, às vezes, atendam o conjunto dos trabalhadores, se tem a participação do sindicalista, ela se torna muito mais próxima e muito mais real do conjunto da classe trabalhadora. E acho que a gente podemos contribuir muito para essa realidade, para o governo Dilma, da mesma forma que nós contribuímos com o governo Lula. Eu acho que nós podemos participar mais. Eu acho que nós estamos no caminho da abertura, ela começa a abrir, conversar mais com o movimento sindical. Eu acho que isso é um avanço, mas eu acho que a gente pode melhorar mais, implementar muito mais as discussões, e nós temos muito para contribuir com o povo brasileiro. O Antônio já de São Paulo pergunta, eu vou responder, por que na Europa, quando o trabalhador faz greve, o país para? Primeiro, que não é bem assim. E segundo, porque lá a tradição de greves gerais é uma marca do movimento sindical da França, da Espanha, de alguns países, da Itália, de alguns outros países, não de todos. Aqui nós temos mais a experiência por categoria profissional. Então, quando para metalúrgico, para todo mundo. Quando para metroviário, para todo mundo. Quando para professor, paralisação total. Eu acho que, de certa forma, aqui respondi. Pereiro Jaime, do Bonfiglioli, quer saber, a queda da taxa de juros não deveria ser acompanhada de uma redução da carga tributária? Sem dúvida, eu acho que tem que ser... Por isso que eu coloquei que a presidente Dilma poderia aproveitar essa oportunidade e que a união das centrais sindicais, e isso pode dar um respaldo muito grande para ela, e fazer todas as reformas, né? Fazer a reforma tributária, a reforma fiscal, principalmente a reforma política. Porque esse país, enquanto não fizer uma reforma política decente, vai ser difícil você ter outras reformas. Mas eu acho que a taxa de juros hoje ainda é muito alta. Nós vamos precisar chegar a 1% aí, a patamar de país de primeiro mundo. Hoje o Brasil, economicamente, está aí, vai talvez perder agora, mas está aí junto com a Inglaterra. Mas eu pergunto, e o povo brasileiro? Né? E os trabalhadores brasileiros? E a indústria brasileira? Como é que está em relação à indústria europeia, americana? Então, eu acho que nós precisamos realmente fazer essas reformas. Se não fizer essas reformas urgentes, é difícil você ter boa saúde, boa segurança, bom transporte, porque hoje o trabalhador custa caro e ganha pouco. Tá.
Então nós precisamos ter uma forma de fazer com que a indústria possa investir mais, produzir mais, ter mais emprego com mais qualidade, e o trabalhador possa ganhar um pouco mais também. Porque aí essa engrenagem vai girar melhor. Então a Dilma precisa acordar um pouco para isso. O Cláudio colocou aqui, tem algumas coisas que ela faz que pega a gente de surpresa. Ela deveria sentar mais com o sindical, conversar mais com o sindical, fazer o que o Lula vinha fazendo, que o Brasil alavanca muito mais com a união dos trabalhadores agora, essa questão da defesa da indústria aí, que uniu o trabalhador e o empregador, fazer com que todos se unem em defesa do Brasil. Não é a questão de defender o trabalhador, defender o empregador, defender o Brasil. Afinal de contas, se nós parar de defender o Brasil, vamos gerar emprego lá fora. É nós brasileiros que vamos pagar a conta por isso. Então, acho que a reforma tem que ser urgente. Perfeito. Eu quero registrar também que houve um 1º de maio importante no ABC, em São Bernardo, né? E foi unitário. Foi chamado pela CUT, mas a Força participou, a UGT e acho que outras 18 sindicatos participaram também, segundo informações que me chegaram hoje à agência sindical. Na Praça da Sé houve um tradicional 1º de maio da Intersindical junto com a Pastoral Operária. E aí lá juntou os grupamentos mais de extrema esquerda, não tem extrema esquerda no Brasil, mas assim, esquerdistas, digamos assim, e lá fizeram uma série de reivindicações, colocaram a questão da reforma agrária e outras bandeiras que são necessárias também para ter mais justiça social e mais equilíbrio no Brasil. Miguel Jorge do Ipiranga pergunta: o bom momento econômico no Brasil e a união dos patrões com os sindicatos não vai prejudicar as campanhas salariais? Não vão não. O que nós estamos fazendo com os empresários é a defesa do emprego, a defesa da indústria para termos emprego. Senão nós não temos nem campanha salarial do jeito que está indo as coisas. Então é isso, é fortalecer isso e não estamos fazendo moeda de troca. A nossa campanha salarial vai ser forte, de todos os sindicatos, eu tenho certeza. Como foi também agora, tem um balanço do Diese, a maioria, 80% das categorias que já tiveram database conseguiram aumentos reais de salário. Veja a construção civil no Brasil todo como está sendo. Então acho que vai ter, não vamos misturar essas estações, mas vamos continuar defendendo o emprego, defendendo a indústria e defendendo o Brasil. Isso é o nosso papel também. Perfeito. O Gildas da Vila Maria faz um questionamento, que é uma pergunta. Fui acidentado, perdi um olho, não posso trabalhar, o INSS cortou meu benefício. Achei que deveria receber os 50% e eu recebi uma contribuição muito baixa. Como posso recorrer? Procurando o sindicato, né, Miguel? É isso aí. Todos aqui, ou um bom advogado especialista, né? Procure o sindicato. O sindicato com certeza tem um departamento especializado que vai te ajudar nisso. Aliás, eu queria perguntar, quem souber na mesa me responda. A alta programada acabou ou continua? Continua. Porque acho que agora, outro dia que houve, dia 28, o Dia Mundial em Solidariedade aos Acidentados, eu vi lá a faixa contra a alta programada, né? Mas continua ainda. O massacre ao trabalhador, né? Pois é, alta programada, né, Pereira? É incrível. Independentemente da condição do trabalhador, o perito lá manda voltar a trabalhar, não sabe? E depois você fica sem saber quem fica a culpa. O trabalhador que carrega o ônus com tudo isso. Porque a empresa joga para um lado, joga para o outro. A responsabilidade não é dela, e o INSS, a responsabilidade não é dele, e o trabalhador fica sendo massa de manobra em tudo isso. Eu queria só já aproveitar que você falou da SEW. Eu vim de lá, da Assembleia. Então vamos aproveitar e contar como é que foi lá. Porque a luta a reivindicação era PLR, é isso? Foi. Houve uma negociação de PLR para este ano, e a negociação do ano passado para este ano. E no plano de metas atingido, chegaria a R$5.000 o trabalhador. Quando chegou agora na hora de apurar as metas, a empresa disse que não tinha atingido nada. E veio com R$500, depois veio com R$1.100. E hoje nós aprovamos lá em Assembleia R$4.100. Então, o que era de R$1.100 foi para R$4.100. Foi aprovado agora à tarde. Então, teve todo esse desgaste, quase foi para a paralisação, mas nós acertamos agora. Então, a informação em primeira mão para os trabalhadores de Guarulhos. Que a CEDAP fica em Guarulhos, não é isso? Guarulhos. A CEDAP tem várias plantas, né? Mas tem lá Santa Catarina, agora está indo uma... Não era o Jaque, em Indaiatuba, na Guarulhos, fica em Guarulhos. Perfeito. Um bom sucesso, perto da divisa de Arujá. Perfeito. O Cláudio Batista da Silva Júnior, aqui se falou de uma certa dificuldade de relacionamento entre o movimento sindical e a Dilma, porque é claro que a Dilma não tem a cancha, não tem a experiência e não tem, digamos assim, o jeitinho do Lula, né? Que o Lula, puxa vida, né? Dispensa a apresentação, ele é muito hábil para conversar e para se entender com as partes mais diferentes possíveis, né? Você acha que a indicação de um ministro, como foi o caso do Brizola Neto, que
teve o aval das centrais. Vai facilitar? O Ministério pode se transformar num canal também de contato com o governo? Não, eu acho que o Ministério é um canal importantíssimo para ter o link com o Ministério, com o governo. Certo. Né? Também, essa mudança se deve também, e aqui nossos companheiros sabem, né, o Feijó foi lá para Brasília, está fazendo também esse link com os movimentos sociais. Feijó, que era aqui do ABC. O Feijó, ex-presidente do Sindicato Libertador do ABC, o Guiba foi. Então são pessoas que têm o canal de comunicação com os sindicatos muito forte, que está ajudando na construção dessa relação. Né? E tem a experiência, né? Tem a experiência, viveu assim como nós, né? Foram grandes lideranças dentro do movimento sindical e hoje estão lá no governo contribuindo com os movimentos sociais. Eu acho que isso traz um resultado extremamente positivo para o conjunto dos trabalhadores, trabalhadoras, e pode beneficiar todos nós. E eu acho que nós já estamos tendo avanço, porque muitas dessas agendas estão sendo promovidas e agendadas por esses companheiros que estão lá. Assim como o novo ministro vai ter um papel fundamental, até porque tem uma relação muito próxima do movimento sindical, através do pessoal da Força Sindical, tem uma relação próxima com a gente também, mas tem uma proximidade bem grande com a Força Sindical, que é uma central importante dentro do país, né? E eu acho que, assim como nós temos lá o Feijó, que faz parte da CUT, nós temos lá o ministro que tem uma relação muito forte com o movimento sindical, tem o Paulinho lá em Brasília, tem o Vicentinho. Nós temos algumas lideranças que fazem esse link e que ajudam a contribuir. Eu acho que nós agora temos um papel de efetivamente, a oportunidade que nós temos, de sempre estar gritando e falando assim, ó, precisa conversar com o movimento sindical. O movimento sindical é um movimento muito importante no país. Ele representa uma parcela importantíssima da sociedade brasileira. O movimento sindical, ele tem um papel de construção na sociedade, foi forjado ao longo do tempo, e eu acho que nunca vai perder essa característica, assim como o ouvinte chegou e falou, pô, essa relação entre o sindicato e o patrão, isso não pode prejudicar? A relação nós vamos ter sempre, nós sentamos em qualquer mesa, só que nós sabemos qual lado da mesa nós estamos sentando. Essa é a diferença que nós estamos falando para o ouvinte. Não tenha dúvida dos representantes que você elege. Nós vamos sentar em qualquer mesa. Agora, o lado da mesa que nós sentamos, sempre é o lado do trabalhador. Nós vamos estar sempre defendendo o interesse do conjunto da classe trabalhadora. Até porque, né, Miguel, na democracia a negociação é natural, né? Lógico, isso é isso. Nós estamos defendendo o país, nós estamos certos nessa convicção, e nós estamos na medida certa, defendendo a indústria, porque os outros países defendem a sua indústria. Nós não estamos defendendo a indústria. Quando se defende a indústria, se está defendendo o emprego. Né? Isso é importante, nós achamos que essa campanha que está sendo feita junto com os empresários é para defender o país, e com certeza nós vamos trazer mais tecnologia para o país, mais produção, mais qualificação, e dentro disso, o que o Cláudio falou, dentro do governo também já tem os conselhos de competitividade, que já está nessa linha da gente trabalhando. Amanhã, inclusive, tem reunião com o setor de autopeças em Brasília. Esse conselho é uma espécie de câmara setorial? É uma espécie de câmara. As câmaras com outro nome. São 19 conselhos, né, que tem as centrais representadas, governo, empresários, para achar saída em cada setor, ramo de produção, nós temos identificando os problemas que tem e o que nós podemos fazer para melhorar. Vou te dar uma visão dessa questão de defender a indústria. Quando foi aquele fechamento de algumas plantas da GM, a Opel na Bélgica, que eu fui lá até visitar, ela foi fechada nessa discussão, e foi uma briga entre a Bélgica e a Alemanha para fechar a da Bélgica e não deixar fechar a Alemanha. Da mesma forma, se quiser fechar a Volkswagen na Alemanha, vai fechar a Volkswagen, vai fechar da Alemanha, eles vão mandar fechar do Brasil. Mas lá eles não vão deixar fechar, porque eles vão defender a indústria, vão defender o emprego lá. Então é o que nós estamos fazendo hoje, defendendo a indústria para defender o emprego. A indústria fazia parte de 30% do PIB brasileiro. Hoje está no patamar de 15%. Então nós estamos com a metade do que tinha. Se continuar assim, daqui a gente não tem emprego no serviço, no comércio, mas em lugar nenhum. Tá? E só aproveitando, João, que nós estamos chegando aí ao final do programa, dizer ao São Paulino que questionou o doutor Camilo dos Santos, não é uma provocação, é a realidade. O ano que vem vocês têm a oportunidade de vir de novo. Tá? E aqui não é proibido, né?
Os sindicatos quiseram ver com Uma vez eu venho com a do Corinthians, viu, Cláudio? Eu também. Não liga do Corinthians, vamos resolver esse problema. Ganhar, né? Ganha. Perfeito. Bom, eu quero agradecer muito, então, aos nossos convidados de hoje. São pessoas muito ocupadas, e vem de 1º de maio, que nem o Pereira vem lá do evento dos 49 anos do sindicato, o Cláudio vem lá de Taubaté, e quero agradecer, então, a todos, e o Cláudio quer dar o último recado. Cláudio Batista da Silva Júnior. Então, eu só queria dar o último recado em relação a essa questão dos juros, só para que a população tenha noção daquilo que nós estamos falando. Para você ter ideia, lá na empresa onde eu trabalho na Volkswagen, em Taubaté, né, lá nós temos lá dentro uma instituição financeira, é um banco privado, e a taxa de juro do cheque especial é 8%. A taxa de juro... Ao ano ou ao mês? Ao mês. Ao mês. Aquele que você fica lá no especial, né? Certo. E da Caixa Econômica, que é alto, está em 4%. Metade. Então, por conta da medida da Dilma. Uma outra questão é o empréstimo consignado, que nós sabemos bem como foi essa luta e o quanto importante foi, né? Hoje nós estamos falando que a Caixa Econômica está com 0,89. E é um banco de fomento, foi feito para isso mesmo. Ainda bem que a Dilma tomou essa postura de fazer esses bancos, que são bancos do governo, são bancos públicos, né, tomar as atitudes, porque o banco não é para ter lucro, se é um banco público, é um banco para fomentar a indústria, fomentar o desenvolvimento social, fomentar a infraestrutura, né, e infelizmente os bancos privados, eles querem o lucro a qualquer preço, a qualquer custo, e os banqueiros ganham muito, e eu acho que essa medida vem só para beneficiar a população. Nós vamos poder ver, inclusive nós já estamos com bandeiras defendendo dentro da nossa base, da nossa categoria lá, que os bancos privados que estão lá dentro tenham que reduzir os juros, porque nós vamos começar a movimentar os nossos trabalhadores para mudar a carteira desses bancos. Perfeito. Então, assim, é um recado que a gente gostaria de mandar, é importante que a população esteja atenta a essa situação. Ok. Acabou o programa, gente. É 1 hora e vai voando, assim. Quando os convidados são bons, que é o caso aqui, sempre são bons, mas tem dia que são, assim, mais preparados, mais experientes, e aí o assunto flui rapidamente. Então, quero agradecer o Pereira, dos Metalúrgicos de Guarulhos, o Miguel, dos Metalúrgicos de São Paulo e também da CNTM, o Cláudio, de Taubaté, e agradecer especialmente os telespectadores que nos mandaram aqui as suas perguntas, e tem várias perguntas que eu não coloquei no ar porque não houve tempo. E desejar aos sindicalistas em Brasília, nesta quinta-feira, uma reunião produtiva com a presidente Dilma, esperando que na quarta-feira que vem a gente tenha boas notícias com relação ao fim do imposto sindical sobre a PLR e os abonos, porque esse dinheiro, em vez de ir lá para cima e se perder, porque aí o cachoeira vem, os caras vêm e pegam, né? Não é tudo, evidentemente, mas também tem esses desvios que nós todos sabemos. Ficar aqui na base, aí fomenta a economia de baixo para cima, e aí o ciclo é muito mais dinâmico, beneficia muito mais gente. Então, até quarta-feira que vem com o novo Câmara Aberta Sindical. Um grande abraço a todos e a todas.